Em destaque no Panorama CBN, aprovação ao governo Lula cresce. Investigação aponta que metanol foi adicionado a bebidas. E o desabamento em um restaurante no centro de São Paulo. Panorama CBN. Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Nadédia Calado, excepcionalmente te acompanho hoje aqui no Panorama, trazendo em menos de meia hora os destaques do noticiário e da programação da CBN dessa quarta-feira, 8 de outubro de 2025. A avaliação do governo Lula chegou ao maior nível desde janeiro, com a aprovação do petista empatando com a reprovação, segundo pesquisa da Genial Quest divulgada nessa quarta. A aprovação é de 48% e a desaprovação fica em 49%, empate técnico. O levantamento aponta que a reforma do imposto de renda, o encontro com Donald Trump na Assembleia Geral da ONU e as manifestações contra a PEC da blindagem fortaleceram o presidente no último mês. A aprovação de Lula vem registrando recuperação progressiva desde maio. O apoio cresceu principalmente entre os eleitores que dizem não ter posicionamento político, as mulheres e os adultos entre 35 e 59 anos. A avaliação melhorou até entre os mais ricos. Apesar da desaprovação ainda superar a aprovação, entre quem ganha mais de 5 salários mínimos, a rejeição caiu de 60% para 52%, enquanto a avaliação positiva subiu de 37% para 45%. Para 30% dos entrevistados, as notícias do governo são mais positivas do que negativas. A isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 tem apoio de 79% dos entrevistados. Para o cientista político Cristiano Noronha, consultor da Arco Advice, o pacote de bondades preparado pelo governo tende a favorecer ainda mais Lula e o projeto de reeleição. A expectativa, quando a gente olha para frente aí, é de que ainda há espaço para a popularidade do governo apresentar melhora. Eu não diria que é um espaço grande, mas eu acho que tem ainda espaço a partir da entrada em vigor dessas medidas. E uma consequência natural que a gente tem é que você vê que reduziram bastante aí os rumores sobre a possibilidade do presidente ser candidato ou não. À medida que a recuperação da popularidade aumenta, obviamente que esses rumores também tendem a diminuir. Para 49% dos entrevistados, Lula saiu politicamente mais forte do encontro com o presidente dos Estados Unidos. 39% avaliam que o governo saiu mais forte das manifestações contra a PEC da blindagem. A pesquisa também mostrou que a maioria dos brasileiros é contra a redução das penas dos condenados pela trama golpista. A anistia é rejeitada por 47% dos entrevistados, índice maior que o da pesquisa passada. A Quest foi feita entre os dias 2 e 5 de outubro e ouviu presencialmente 2.004 pessoas de todo o país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A gente tem um assunto importante para citar no noticiário político, mas que não vai ser resolvido até o fechamento dessa edição, que é a votação da medida provisória alternativa ao projeto de lei do Imposto sobre Operações Financeiras. O prazo para votar a MP do IOF antes que ela caduque é essa quarta-feira e os trabalhos do Congresso vão longe. O texto prevê novas regras para a tributação de aplicações financeiras e ativos virtuais e virou motivo de queda de braço entre base do governo e oposição. Entre os pontos previstos pela MP estão elevação de 17,5% para 18%, a alíquota do imposto de renda sobre o rendimento de aplicações financeiras e cobrança de 30% sobre as receitas geradas pelas casas de apostas que atuaram no Brasil antes da regulação do setor. O clima é de incerteza, possibilidade de acordo, mas não tem nada definido. Acompanhe tudo na programação da CBN, no site cbn.globo.com e na edição da manhã do Panorama. Após contrariarem a ordem dos próprios partidos e decidirem permanecer no governo, os ministros do Turismo, Celso Sabino, e do Esporte, André Fufuca, receberam punições diferentes. Enquanto Fufuca foi afastado apenas das funções partidárias e não corre o risco de ficar sem legenda para se candidatar no ano que vem, Celso Sabino vai enfrentar um processo de expulsão do partido. Reunida nessa quarta, a Executiva Nacional do União Brasil afastou Celso Sabino das funções partidárias e abriu por unanimidade o processo de expulsão.
Agora, o Conselho de Ética do partido tem até 60 dias para elaborar um parecer sobre qual punição vai ser dada ao ministro. A aposta dentro do partido é de que ele vai ser expulso até dezembro. Derrotado na reunião, Sabino ainda saiu dizendo que acredita no diálogo. Que não acho que é um processo justo, não acho que é um processo que seguiu o rito normal. Acredito que o partido tomou decisões equivocadas, assodadas, mas que há tempo ainda de nós buscarmos o diálogo. Fico no Ministério, fico ao lado do presidente Lula, também por entender que é o melhor projeto para o Brasil. A executiva também declarou intervenção no Diretório Estadual do Pará, que era comandado por Sabino. O partido rachou. Uma ala quer o rompimento com o governo, enquanto outra defende o apoio a Lula. Na reunião, gerou mal-estar a fala de Sabino de que muitos deputados do partido votam no PT. Um dos maiores críticos do governo Lula, Ronaldo Caiado, que é governador de Goiás e presidenciável para 2026, chamou Sabino de traidor. Se ele tivesse o mínimo de desconfiômetro, ele já teria, depois do que ele ouviu na reunião da executiva, ele teria tido pelo menos uma postura mais digna no sentido de dizer, olha, eu sei que o partido não fará concessões a quem realmente amanhã esteja numa posição dúbia, numa posição de desmoralizar o partido. Na verdade, a postura do ministro Sabino é postura de quinta coluna, que está dentro da mesma trincheira e atirando nas costas dos colegas. O ministro respondeu que só conversa com Caiado quando ele pontuar bem nas pesquisas eleitorais. O Conselho de Ética da Câmara adiou a análise do parecer que recomenda o arquivamento do processo que pode resultar na cassação do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro do PL. O relator do caso, o deputado delegado Marcelo Freitas, do União Brasil, apresentou um voto favorável ao encerramento da investigação. No entanto, a pedido de parlamentares, tanto da oposição quanto da base, a votação foi adiada para a próxima reunião do colegiado, marcada para a semana que vem. O deputado Marcelo Freitas, aliado de longa data da família Bolsonaro, classificou como equivocada a denúncia apresentada pelo PT, que acusa Eduardo Bolsonaro de atuar nos Estados Unidos para promover sanções contra o Brasil. O assunto é agora a crise do metanol e a concentração da substância em bebidas suspeitas de adulteração indica que a substância foi adicionada ao produto e não fruto de ingredientes de baixa qualidade ou até de um processo mal feito da destilação do álcool. É o que mostra o trabalho da perícia do Instituto de Criminalística da Polícia Científica de São Paulo, responsável pela análise das bebidas apreendidas em fiscalizações. Em entrevista exclusiva à repórter Karen Lemos, da CBN, o diretor do Núcleo de Química do Instituto de Criminalística, Mauro Renaud, detalhou os primeiros indícios que aparecem nas análises laboratoriais. Entretanto, nos últimos dias, nesses primeiros dias de trabalho aqui intensivo nosso, o que tem se verificado em algumas situações, ainda pontuais, é que tem aparecido um metanol em concentração mais alta do que uma pura e simples contaminação. Tá? Então, isso então leva-nos aqui a concluir que pode ser realmente o uso de um metanol até puro. O diretor pontuou que a adição pode ser intencional ou não, porque o falsificador pode estar acrescentando metanol sem saber durante o processo criminoso de adulteração de bebidas. No mercado paralelo, o metanol pode estar sendo vendido como se fosse álcool, por exemplo. Renaud reforçou, no entanto, que por enquanto isso é uma hipótese e a investigação policial vai dizer de onde veio o metanol e como ele foi adicionado às bebidas. Na última sexta, o Instituto criou uma força-tarefa para analisar as garrafas apreendidas durante fiscalizações para apurar a adulteração. O diretor do Núcleo de Química disse que, de acordo com seu último levantamento, feito no começo da semana no laboratório, em cerca de 3 dias, ele recebeu 247 garrafas para análise e o número deve aumentar ainda mais, já que as fiscalizações em todo o estado continuam. Esse aumento da demanda também impacta no tempo em que os laudos ficam prontos. Mauro Renaud diz que em situações normais é possível fazer uma análise de um dia para o outro, mas com a crise não tem nem mais como precisar um prazo para os laudos, até porque o núcleo também lida com materiais de outras investigações policiais. Ele diz que em 23 anos como perito criminal, nunca viu algo parecido com o surto de agora. Para mim é uma coisa também inédita. A gente tem rotina de falsificação de bebidas desde que eu me conheço aqui por perito criminal,
Mas contendo metanol é uma coisa assim que para a gente sempre, pelo que eu me recordo, casos que eu analisei, eu nunca peguei metanol acima da especificação legal, sempre estava dentro da especificação legal. Então o que me induzia a crer que era uma adulteração mais simples, não era algo dessa natureza, né, de adição de metanol mesmo, intencional ou não, a um produto. O estado de São Paulo teve a 4ª e a 5ª mortes confirmadas por intoxicação por metanol. Ao todo são 20 casos confirmados, 111 foram descartados e ainda há 181 em investigação. São Paulo é o epicentro da crise, mas, nacionalmente, tem 17 casos confirmados e 217 notificações. O balanço ainda não foi atualizado no fim do dia dessa quarta, então te convido também a acompanhar esse assunto na CBN. O governo de São Paulo se reuniu na manhã dessa quarta com representantes do setor de bares, supermercados e outros segmentos ligados ao comércio de bebidas para discutir novas medidas de combate à adulteração. As entidades foram incluídas no grupo de trabalho que atua junto ao governo no enfrentamento à falsificação de bebidas. Ainda nessa quarta, a Justiça de São Paulo autorizou a destruição imediata de 100 mil garrafas apreendidas nas últimas ações de fiscalização. Todo o material vai ser encaminhado para reciclagem. Ainda nessas repercussões, a Câmara Municipal paulistana aprovou a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito sobre o assunto. A proposta da CPI é ouvir vítimas e representantes de estabelecimentos suspeitos, além de fiscalizar documentos como notas fiscais e selos de autenticidade para rastrear a origem das bebidas. O objetivo é identificar e responsabilizar criminalmente os envolvidos na adulteração dos produtos. Por fim, destaco ainda que a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, vinculada ao Ministério da Justiça, notificou as principais plataformas de comércio eletrônico para que suspendam temporariamente a venda de bebidas destiladas. Foram notificadas Shopee, Enjoei, Mercado Livre, Amazon Brasil, Magazine Luiza, Casas Bahia, Americanas, Zé Delivery e Carrefour. As empresas terão 24 horas para comunicar à Senacom as medidas adotadas e comprovar o controle e a retirada de anúncios de bebidas sem origem comprovada. Uma mulher morreu e 5 pessoas ficaram feridas após o desabamento parcial do mezanino do restaurante Jamile, na região central de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava entre os escombros, já em parada cardiorrespiratória. Cerca de 20 pessoas estavam no restaurante no momento do acidente, todas funcionárias do estabelecimento. O Jamile ainda não tinha aberto as portas. O atendimento começaria minutos depois, ao meio-dia. 4 funcionários foram resgatados sem ferimentos graves, com dores nas costas e escoriações. Uma pessoa segue em estado crítico no hospital. Ao todo, o Corpo de Bombeiros contabiliza 8 vítimas, já que 2 precisaram de atendimento psicológico. O desabamento, inicialmente atribuído a uma possível explosão de gás, teve essa hipótese descartada pelo Corpo de Bombeiros. O porta-voz da corporação, Maicon Cristo, afirmou que as causas vão ser investigadas. Não sabemos ainda a motivação do acidente, não teve explosão ambiental, essa queda desse mezanino vai ser investigada no momento posterior. A gente trabalha com o número total de vítimas, os funcionários que estavam no restaurante. A gente tem nesse momento somente uma vítima no interior e os outros 20 funcionários que estavam já foram retirados. Alguns com ferimentos leves, outros com ferimentos mais graves. 10 viaturas, mais de 30 agentes do Corpo de Bombeiros atuaram no resgate com apoio do helicóptero Águia do SAMU, da Polícia Militar e de técnicos da Companhia de Gás. A Defesa Civil avalia as condições estruturais do restaurante e dos imóveis vizinhos, mas não tem risco de novos desabamentos. O impacto causou pânico entre moradores e funcionários de comércios vizinhos. O Jamile fica num prédio de 3 andares e passou por reforma na época da inauguração, em 2015. Em nota, o chefe Henrique Fogaça esclareceu que não tem participação societária no restaurante, limitando sua atuação à criação e assinatura do cardápio, sem envolvimento na gestão administrativa ou operacional. O chefe lamentou profundamente o ocorrido e manifestou solidariedade às vítimas e familiares, reforçando que sua principal preocupação é o bem-estar de todos os envolvidos e o acompanhamento da assistência necessária. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, fechou em alta nessa quarta, um dia depois de registrar a maior queda em quase 2 meses. O movimento foi impulsionado pela recuperação do setor financeiro.
Nos bastidores, o mercado acompanhou as discussões em torno da MP do IOF. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em alta de 0,56% aos 142.145 pontos. O dólar operou praticamente estável, queda de 0,12%, cotado a R$ 5,34. Panorama CBN. Você ouviu aqui ontem sobre as novas restrições à antecipação de valores do saque aniversário do FGTS. O secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, Chico Massena, afirmou ao Jornal da CBN que as novas regras foram pensadas para defender o trabalhador. Ele disse que, em alguns casos, 70% dos recursos do fundo ficam comprometidos para o pagamento a instituições financeiras. Para o trabalhador, é a pior linha de crédito que tem, porque, na verdade, ele compromete o fundo de garantia dele, e se ele for adquirir o Minha Casa Minha Vida, ele não consegue utilizar o saldo. Se ele for demitido, ele fica 2 anos depois do pagamento do empréstimo, ainda com seu saldo retido, mesmo que o saldo seja maior do que ele tem para pagar de empréstimo. Quer dizer, desde o início a gente vem dizendo aqui no Ministério do Trabalho e Emprego, né, que o saque aniversário, ao invés de favorecer o trabalhador, ele corrói. Chico Massena também defendeu o fim da antecipação do saque aniversário. Ele afirmou que o governo tem feito debates no Congresso para definir um processo de transição e encerrar o benefício. Sabemos que é uma medida que o Congresso não vê com bons olhos, né? Uma parte da população também não vê com bons olhos acabar com o saque aniversário, mas nós temos aqui consciência que para poder manter, inclusive, a saúde financeira do fundo, ter recursos para investimento na habitação, saneamento básico, é necessário a gente coibir esse tipo de empréstimo. Lembrando que o Conselho Curador do FGTS anunciou a restrição na linha de crédito da modalidade. Agora o trabalhador vai poder antecipar até 5 parcelas de R$ 500 cada nos primeiros 12 meses. Depois desse período, o limite vai passar a ser de 3 parcelas. O governo anunciou que agora todas as favelas do país têm CEPs. Foram gerados códigos para mais de 12 mil comunidades registradas pelo IBGE, onde vivem mais de 16 milhões de pessoas, a maioria, quase 3/4, pretas e pardas. O programa começou em 2024 para levar endereçamento a todo o Brasil até o fim de 2025. O IBGE classificava cerca de 280 mil endereços em favelas com fragilidade de endereço, ou seja, locais sem nome de rua, sem numeração ou sem ambos, o que afetava cerca de 870 mil pessoas. O projeto ainda prevê mapeamento completo com CEPs específicos para ruas, vielas, becos e travessas e implantação de atendimento dos Correios em 100 favelas pelo país. O CEP é importante porque o endereço formal é uma chave de inclusão social e cidadania. A falta dele dificulta o acesso a serviços públicos, impede inscrição em concursos e candidaturas a empregos. O governo federal começou a cobrar as pessoas que receberam indevidamente o auxílio emergencial. Lembra aquele benefício criado na pandemia de Covid-19? São 478,78 milhões de reais recebidos por 177,4 mil famílias que não teriam direito. As notificações estão sendo enviadas desde março pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Devem restituir os valores as pessoas que apresentaram inconsistências nos critérios de elegibilidade, como vínculo formal de trabalho, recebimento de benefício previdenciário, renda familiar acima do limite permitido ou outras situações. As mensagens são enviadas por SMS, WhatsApp, e-mail e pelo aplicativo Notifica, priorizando casos de maior valor ou maior capacidade de pagamento. Agora, uma ressalva: famílias em situação de vulnerabilidade não têm que devolver. É o caso de beneficiários do Bolsa Família, pessoas inscritas no CadÚnico, quem recebeu menos de R$ 1.800, famílias com renda per capita de até 2 salários mínimos ou renda mensal total de até 3 salários mínimos. O pagamento deve ser feito pelo sistema VJE via PagTesouro, com as opções de Pix, cartão de crédito ou boleto bancário. O prazo para quitação é de 60 dias a partir da notificação, com possibilidade de parcelamento em até 60 vezes, sem juros nem multa e parcela mínima de R$ 50. O cidadão pode apresentar recurso se discordar da cobrança. Quem não devolver pode ter o nome inscrito na dívida ativa da União
no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados e fica sujeito à negativação em órgãos de proteção ao crédito. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado começou a discutir a proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala de 6 dias de trabalho e 1 de descanso a 6x1. Em um acordo com a oposição, antes de o texto ir à votação, a CCJ vai fazer uma série de audiências públicas. Travada há 10 anos na casa, a proposta ganhou fôlego após manifestações e uma mobilização popular que já reuniu mais de 1,5 milhão de assinaturas a favor do texto. Em um rito mais demorado, a Câmara também discute uma PEC semelhante. Relatada pelo senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, a versão mais recente da proposta muda a Constituição para estabelecer uma nova jornada máxima de trabalho, reduzindo o limite de 44 horas para 36 horas semanais. O texto determina que as horas terão de ser distribuídas em 5 dias e, além disso, obriga a concessão de 2 dias de descanso remunerado a todos os trabalhadores. Com grande apelo popular, a redução da jornada passou a ser uma das principais pautas do PT e de membros do governo do presidente Lula. O modelo 6x1 é comum em setores como restaurantes, mercados, saúde e serviços. Tropas da Guarda Nacional chegaram à região de Chicago. O presidente Donald Trump afirmou que o prefeito da cidade e o governador de Illinois, ambos democratas, deveriam ser presos. Os soldados estão numa base militar nos arredores de Chicago. A operação eleva as tensões entre os governos federal e local, que têm trocado insultos, processos na justiça e restrições a agentes de imigração. Cerca de 200 soldados da unidade do Texas, da Guarda Nacional, foram designados para Chicago até o momento. O brasileiro Fernando Sabag Montiel, de 38 anos, foi condenado a 10 anos de prisão por tentar matar Cristina Kirchner em 2022 em Buenos Aires. Na ocasião, Montiel atirou contra a cabeça de Cristina, então vice-presidente da Argentina, mas a arma falhou. Sua então namorada, Brenda Uliarte, de 26 anos, deve cumprir 8 anos de prisão por ter sido participante necessária, segundo a juíza responsável. O atentado aconteceu quando Cristina acenava para apoiadores na frente de casa. Na sentença, o tribunal rechaçou o pedido da advogada de defesa para considerar Sabag Montiel inimputável. A pena foi somada a outra de 4 anos e 3 meses de prisão que ele havia recebido anteriormente por posse e distribuição de material de abuso sexual infantil. No total, ele foi condenado a 14 anos de prisão. E assim vamos encerrando essa edição do Panorama CBN com roteiro e apresentação feitos por mim, Nadédia Calado, com os trabalhos técnicos do Anderson Wendel, o Tico. Acompanhe a próxima edição do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com Bianca Santos e na edição da noite a volta do nosso titular, Leandro Gouveia. Até a próxima! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.